Sejam todas muito bem-vindas. Sejam bem-vindas ao nosso desafio, ao nosso aquecimento. Hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro tema para que você inicie seu processo de emagrecimento, como inicie o desafio aqui da quebra do efeito sanfona, já com meio passo andado. A gente realmente vai estar aqui para aquecer, é o aquecimento do desafio. Então, o que a gente vai fazer no aquecimento? Quando a gente vai para a academia, o que a gente faz no aquecimento? É uma preparação. É uma preparação para que a gente, quando chegue no exercício, a gente não se lesione, a gente não fique mal, não é mesmo? Então, aqui, na preparação do desafio a quebra do efeito sanfona, vocês vão poder começar esse aquecimento para estar prontas, preparadas para o início do desafio. Vamos conversar sobre o desapego da gordura. Exatamente. Para a gente poder iniciar preparada, a gente precisa estar com a nossa mente preparada para deixar a gordura. A gente precisa estar com a mente preparada para que ela não volte, não queira voltar ao peso que a gente está agora ou o maior peso que a gente teve. Muitas vezes falam que a gente tem uma memória corporal do maior peso, né, que a gente já teve na nossa vida. E, na verdade, a gente tem memória de tudo, né? O nosso corpo, o nosso inconsciente, ele grava tudo. Então, a gente não tem memória somente de quando a gente teve nosso maior peso, tá? Então, a gente tem a memória de tudo o que a gente vivenciou na nossa vida. E, sim, muitas vezes o nosso cérebro resgata essa memória e é isso que faz a gente voltar para o efeito sanfona, tá? Então, uma das maiores dificuldades das mulheres não está somente na disciplina, na alimentação, no exercício, tá? Que muitas vezes existiram momentos prazerosos, existiram momentos marcantes e muitas vezes momentos onde houve muita segurança, né? A gente, assim, mulher quer muito isso. Isso já aconteceu com você no relacionamento, de você querer segurança, se sentir amada, se sentir protegida? Às vezes, o nosso maior peso, né, o nosso tempo que a gente tinha mais gordura, pode fazer exatamente isso com a gente. Ele pode lembrar que o tempo que a gente estava com excesso de peso, o nosso corpo, a nossa mente pode lembrar que o nosso corpo ele vai lembrar, tá? Não só do maior peso, mas ele vai lembrar do que aconteceu quando a gente estava no nosso maior peso, tá? Então, a gente falou isso na última live, antes de começar aqui o aquecimento do desafio. A gente estava comentando sobre as sensações de prazer que a gente já teve na nossa vida, sensações positivas, né? Que geraram prazer, mas essas sensações de segurança, de estar apaixonada, a sensação de estar amando, várias sensações, a sensação de conquistar algo, tá? Então, a sensação de também a gente ter tido conquistas, a gente ter momentos vibrantes durante o tempo que a gente estava no excesso de peso, tá? Então, antes da gente pensar em comida, em quanta água a gente toma, em quais são as melhores refeições, antes da gente pensar sobre os exercícios físicos que a gente faz, a gente precisa trabalhar essa questão. Então, por isso que eu escolhi o tema, o desapego da gordura, para a gente aprender a desapegar dela já no início aqui. Porque você, quando entrar lá no desafio, na segunda-feira, no primeiro dia, você já vai estar com a mente trabalhada, a sua mente já vai estar encaminhada para ela não querer voltar mais ao processo de quando você tinha excesso de peso, certo? Gente, conta aqui nos comentários quantos quilos vocês estão querendo perder, o que mais incomoda, tá? Por que a gente vai precisar desapegar dessa gordura? Porque a gordura, ela muitas vezes, ela tá no nosso corpo com alguma função.
e ela pode ter a função de proteção. Eu vou dar um exemplo que não tem agora a ver com a gordura, mas só para você poder entender melhor, tá? Já aconteceu com você de quando você dormir, quando você não tá bem no relacionamento, quando você tá com uma dificuldade no seu relacionamento, tá? Ou se você lembra relacionamento antigo que já aconteceu isso, já aconteceu de na hora de você dormir, né, à noite, você virar pro lado contrário da pessoa. Então você fica quase o tempo todo de costas. Já aconteceu de você tentar se tapar com o travesseiro, por exemplo? Isso é um instinto de proteção, porque a gente não tá bem no relacionamento, então você tá querendo uma distância, como se aquilo fosse. Então, assim, a gordura ela pode servir pra gente de escudo também. Ela pode ser um escudo na nossa vida. E por que ela pode ser um escudo na nossa vida? Devido a algumas situações negativas que a gente vivenciou, tá? Então a gente entendeu, o nosso corpo entendeu que aumentando o nível de gordura, né? Então, comendo um pouco a mais, a gente podia se sentir protegida para ficar um pouco distante das situações que nos davam medo ou de algum obstáculo que a gente via, tá? Então, essa questão da proteção é muito importante, porque eu quero dizer para você, se você sente isso, se você sente que a gordura pode estar te ajudando a te afastar de alguma coisa, te afastar de relacionamento difícil, te afastar de situações onde talvez, por exemplo, quando você era magra, você vivenciou, sabe? Às vezes a gente está falando aqui em efeito sanfona. Efeito sanfona, a pessoa já subiu, já desceu, a pessoa teve um sobe e desce, ela já tentou emagrecer, ela emagreceu, daí depois ela acabou voltando, né? Então, às vezes, é isso que acontece nessa questão que a gente está falando aqui de desapegar da gordura. O inconsciente, ele pode pensar assim, quando essa pessoa era magrinha, ou era mais magra, né, estava com menos peso, ela passou por situações conflitantes, por situações difíceis. Então, a gente faz com que ela aumente a gordura e fique aqui, porque aqui ela nunca viveu isso. Aqui ela viveu momentos interessantes, mais tranquilos. Certo? Então, a gente precisa desapegar de certas memórias que fazem a gente voltar, a nossa mente voltar àquelas situações. Então, aqui não são só memórias mais difíceis, são memórias também legais, tá? Então, por exemplo, eu falei aqui na semana passada sobre a sensação de prazer. Quais são os momentos que mais me geraram assim? Sabe aquele momento da vida feliz, festivo, comemorativo que você nunca vai esquecer? Eu tinha um momento desse, que era o momento da minha formatura. Só que no momento da minha formatura, quando eu me formei na faculdade, eu estava num sobe e desce, inclusive eu estava mais no sobe. No final da faculdade, eu preciso pegar as fotos aqui e mostrar para vocês, até às vezes nos vídeos que eu anuncio, né, ou que eu boto aqui, tem essa foto. Eu estava bem, com bastante gordura corporal, tá? Bem redondinho, o rosto também estava mais redondinho, tá? Então, assim, é um momento maravilhoso que eu vivi várias coisas positivas, reconhecimento, felicidade, sensação de dever cumprido, de ter vencido, de sucesso, né? Então naquele dia foram várias sensações muito positivas, né? Foi a festa, foi a comemoração, estar com as pessoas que eu gosto. Então, para mim, eu preciso falar para o meu cérebro que eu posso viver uma sensação dessa de novo em um outro corpo, que vai ser o meu próprio corpo, mas vai ser uma sensação ainda melhor, porque além de você vivenciar reconhecimento, sucesso, felicidade, tudo isso que você pode vivenciar, você ainda vai vivenciar com mais liberdade. Sabe? Então, anota essas palavras. Liberdade, você vai me ver falar o tempo todo, porque eu ensino emagrecimento de forma livre.
que a gente pode vivenciar momentos melhores da nossa vida com um corpo mais magro, com um novo corpo. Certo? Faz sentido isso para vocês que estão aqui vendo? Faz sentido? Você já aconteceu isso de você se pegar pensando, mas se eu fosse mais magra? Eu já vi esses dias num vídeo onde a moça disse assim, meu medo de emagrecer é ser flácida, né? Ficar flácida, diminuir, enfim, braço, essas coisas, e ficar com a pele caída, coisa assim. Então, às vezes, a gente vivencia isso, esses medos, porque a gente está apegada à nossa imagem com um pouco de gordura a mais. A gente está apegada a situações da nossa vida que foram muito boas quando a gente estava com gordura a mais extra, quando a gente estava com o abdômen maior. Tá? Então, a gente precisa desapegar, a gente precisa fazer realmente, é como a gente faz com a roupa do guarda-roupa. Agora, no final de ano, não acontece isso? Muitas pessoas vão lá, olham o guarda-roupa, que não usa mais, desapega, né? Tipo, foi muito bom enquanto durou, agora eu vou entregar para uma pessoa que vai utilizar. Então, a gente, com a gordura, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Tive momentos bons, mas isso não serve mais para mim. A gente precisa fazer o mesmo cenário que a gente faz com a roupa que a gente não vai mais utilizar, com o desapego que a gente faz no nosso guarda-roupa. A gente precisa fazer esse desapego com as lembranças onde a gente estava acima do peso. Às vezes a gente nem se dá conta. Eu vou dizer por que a gente às vezes nem se dá conta. Então eu vou falar para vocês o que aconteceu. Sabe que eu tive essa questão de desapego assim, das roupas, então eu fui lá e eu vi que tinha um monte de coisa que mudou, né? Mudou nas minhas roupas, mudou no meu gosto, depois que eu me tornei mãe, mudou muito o meu gosto por roupa. E aí eu disse, eu vou dar. Só que eu peguei, juntei tudo aquilo num canto do guarda-roupa e acabei não encaixotando. Eu não botei em caixinhas aquelas roupas. Por que tá tão difícil? E sabe que passou mais que ano e aquelas roupas ficaram lá. Eu disse, mas por que é tão difícil eu doar essas roupas? E aí eu entendi. Porque ali, em várias roupas daquelas, tinham momentos que eram muito importantes para mim. Não aconteceu já de você vestir roupas e lembrar, a última vez que eu usei essa roupa, eu fiz uma festa, a última vez que eu usei essa roupa, eu fui naquele jantar maravilhoso. Lembra? Não tem roupas que marcam a gente? Às vezes a gente olha em fotos, tudo isso. Então a gente acaba... eu não tinha percebido, mas as roupas estavam com dificuldade. Eu sabia, eu já tinha separado, eu só não tinha botado nas caixas para entregar, porque existiam memórias ali dentro. Então, eu tive que encerrar esses ciclos internamente, eu tive que encerrar os ciclos daquelas roupas e entender que agora eram as roupas que eu tinha que ainda me interessavam, ou então roupas novas que eu estava por comprar. Tá? Então, o que a gente vai ter que começar? A gente vai ter que começar a fazer esse desapego com o corpo que a gente está agora. Porque o corpo que a gente vai começar lá dentro do desafio, ele vai ser um corpo diferente de que a gente vai sair. Independente se você perder 1 quilo, se você perder 3, se você perder 5, se você perder 800 gramas, independente do resultado de cada pessoa, o que cada pessoa está vivendo, tá? Mas você tem que ter a noção de que você entra com um corpo, você sai com outro corpo e que esse corpo ele vai fazendo modificações, ele vai estar em transição. Por exemplo, a Dea, que quer emagrecer 14 quilos, ela vai ter vários momentos de transição. Ela vai reduzir 5, aí talvez ela vai organizar um pouco melhor, ela vai reduzir mais 6, né? E aí as roupas vão começando a ficar largas. Olha só essa minha calça aqui. Ó. As roupas vão começando a ficar largas. Essa calça faz 2 meses que eu comprei. É por isso que eu tenho ela ainda. Eu preciso desapegar dessa calça. Eu preciso desapegar dessa calça. Por quê? Porque ela é para uma pessoa que estava com alguns quilos a mais.
ela não é mais para mim. O tanto que ela tá sobrando, olha só, dava para pegar um número a menos, vocês não concordam? O tanto que ela tá sobrando, dá para pegar um número a menos na loja. Dá para vender essa aqui, inclusive, né? Porque 2 meses de uso só. Então, olha só. Preciso desapegar dessa roupa porque ela está larga. Você que ainda não emagreceu, o que você precisa fazer agora? Hoje nós vamos trabalhar nosso mental, tá, gente? Porque assim, ó, a comida que você vai colocar no prato, as alimentações saudáveis que você vai escolher, a água que você quer tomar, o exercício novo que você quer fazer, eles dependem de como a tua mente te orienta. Tá? Não é só a determinação, não é só a disciplina, não é só a força de vontade. É como a tua mente te orienta. Então, quando a gente está num processo de transição, quando a gente está emagrecendo, a gente vai ter que orientar a nossa mente. Tá, isso era há uma semana atrás. Agora as coisas estão modificando. Então, a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente do que fazia antes. Aconteceu já em algum outro momento você fazer dieta e você acabar engordando de novo? Por quê? Porque você não trabalhou o desapego à gordura. Você não desapegou do seu corpo. E sabe o que acontece com o cérebro? Se a gente não faz esse desapego, se a gente não está trabalhando em pequenos momentos, né? Como a gente está falando aqui, roupa larga que está no guarda-roupa. Vamos doar. Né? Ah, mas Marina, ainda eu não tô com dinheiro agora. Beleza, gente. Assim, ó, não é uma coisa. Se você puder doar hoje, quando terminar a live, você vai lá e doa hoje. Se ainda não der, porque você precisa de dinheiro para comprar nova, tudo bem. Mas você vai deixar essas roupas que estão um pouco mais largas separadas em um local. Tá? Você vai deixá-las separadas em um localzinho diferente do seu guarda-roupa. Que é assim, roupas largas. As outras estão todas boas, são maravilhosas. Você vai ter um lugar separado para as roupas que, se você já tiver roupas que estiverem mais largas dentro do seu guarda-roupa, tá? Larga na cintura, né? Não é a larga de ser larga, o estilo largo. Por exemplo, larga na cintura, tá sobrando às vezes no seio, porque quando a gente emagrece, a gente acaba dando uma modificada aqui no busto, no peito, e não é negativo, tá, gente? É positivo isso. Tá? E você vai entender aqui nas lives, aqui no aquecimento. Então, o que a gente vai fazer para desapegar, antes de iniciar o desafio, tá, galera? Olha só. Desapegar da gordura, pegar roupas do guarda-roupa que estejam largas. Pegar roupas do guarda-roupa que te lembram momentos tristes. E pegar roupas que te lembram momentos felizes em momentos que você estava acima do peso. Isso é o desapego à gordura. Não se apegue a isso. Não fique se apegando a roupas. Não fique se apegando a momentos do passado onde você foi muito feliz. Ai, como eu queria... A gente faz isso, a gente é meio nostálgica, né? Como eu queria voltar, Marina, como eu queria voltar para aquela época que, sei lá, eu conheci meu marido, como eu queria voltar para aquele momento. Aí você lembra que você estava acima do peso. Gente, a partir de agora, a gente vai fazer novos momentos. Então, esse desapego da gordura, esse desapego de momentos onde a gente estava acima do peso, é para você entender que você vai agora ter um momento de transição para novos momentos prazerosos. Porque dentro do desafio a quebra do efeito sanfona, o prazer, a liberdade, o movimento, eles estão sempre no topo. Você vai ser livre, você vai se sentir bem, você vai sentir prazer, você vai sentir feliz com as coisas que você está fazendo. Eu trabalho com isso para livrar as pessoas do sentimento de culpa que dietas trazem. Eu trabalho com isso para livrar as pessoas de pesos desgastantes, que pressão social, pressão, às vezes, dos profissionais que a gente trabalha. Eu já passei por pressão de profissional.
onde ele ficava lá fiscalizando minha comida, onde ele ficava assim, aumentou o peso, então não tá fazendo, sabe? Isso cansa, isso enjoa, isso é chato. Então, aqui no desafio A Quebra do Efeito Sanfona, você vai encontrar liberdade, você vai encontrar prazer, você vai encontrar felicidade. E cada momento você vai sentir a transição acontecendo dentro de você. Você vai sentir que aquilo é para você. Então, a gente vai ter que desapegar. A gente vai ter que desapegar de algumas coisas, alguns hábitos que a gente sabe que não são bons. E eu tô dizendo aqui, sem sentimento de culpa. Tem hábitos que você sabe que não fazem bem para a sua saúde. Tem hábitos que você já tem conhecimento, que você já tem informação, e que na hora que você vai lá e faz, você se sente mal. Então, aqui a gente vai precisar fazer essa sessão de desapego. Tá? Então, a gente vai começar com as roupas, a gente vai lembrar das memórias, e eu digo assim, se você tiver fotos, vai ser bem interessante. Porque até essa questão do desapego, eu vou te dar um outro exemplo meu, tá? Eu tive um momento que foi um momento que eu comecei a trabalhar minha mentalidade e eu realmente comecei a ter autoestima. E você vai entender aqui no desafio que a autoestima não quer dizer só você emagrecer. Então, eu tava naquele momento de autoestima, me sentindo bem, sabe? Meu Deus, finalmente eu encontrei. Eu falei assim para mim mesma no espelho, finalmente encontrei o que é autoestima. Porque eu achava que era saber me maquiar, eu achava que era botar uma roupa bonita, eu achava que era ir no salão, e não é. E aí, aquele momento de autoestima. E aquele momento de autoestima, sabe quando você faz a transição, que você diz, nossa, descobri o que é isso? Eu tirei muitas fotos naquela época. Gente, eu tenho foto no celular até hoje disso. Então, o que acontece? Muitas fotos, muitas fotos, muitas fotos. Hoje, até eu estava realmente fazendo, já que a gente vai fazer desapego, vamos todas nós juntas, né? Então, hoje eu estava fazendo sessão do meu desapego desses momentos onde eu estava com um pouquinho mais de gordura, o que eu estava em sobe e desce, porque eu estava encontrando minha autoestima, mas eu ainda não estava no meu peso ideal. Então, o que eu vi lá? Eu disse, nossa, por que eu tenho dificuldade de apagar essas fotos aqui? Se, quando eu olho, eu realmente vejo que hoje o meu corpo está melhor. Hoje meu corpo está mais adequado, e não só porque eu estou mais magra, porque eu estou me gostando mais assim. Tá? Então, não é simplesmente por causa de uma definição, de uma cintura, alguma coisa assim. É porque eu estou gostando mais como eu estou hoje. Então, se eu olho aqui e vejo isso, por que eu não quero deixar essas fotos? Por que eu não quero excluir? Claro, não excluir todas, né, gente? Mas tem umas ali para lembrança e tal, porque é um momento interessante. E aí eu entendi. É porque eu estava num momento de autoestima, eu estava me descobrindo, eu estava em ascensão, então eu não queria largar aquilo. Então, gente, a gente precisa largar. Então, foi isso que eu fiz hoje. Então, eu peguei essas fotos, deixei 3, 4, porque eu tinha, tipo assim, 60, sabe? Eu tirei muitas mesmo. Eu fui lá, me vesti, achei toda bonitona e fui lá e tirei em casa mesmo as fotos. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e desapeguei, porque é um momento onde eu estava em transição, eu estava feliz, eu estava com sensações de prazer, mas eu ainda não estava no meu peso. Então, eu desapeguei. Ok, eu vou ficar aqui, eu vou ter essas fotos aqui, uma como lembrança e outra para mim entender sobre autoestima. Quando eu quiser falar com as mulheres de autoestima, eu olhar isso aqui, eu lembrar dessa sensação. Mas hoje eu vou ter sensações novas. Hoje eu vou tirar fotos novas onde eu vou me sentir tão bem quanto e até melhor, porque a sensação hoje é diferente. Porque hoje eu estou com essa autoestima e estou com o corpo melhor. Então, são 2 pontinhos de sucesso. Entendeu? Então, eu ainda estava apegada a uma lembrança de um processo de libertação, um processo de liberdade, um processo onde eu estava começando. E nessa época, eu ainda não estava mais magra, mas eu estava num processo maravilhoso. Parar de ter sentimento de culpa com comida. Gente, isso é tudo na vida. Para quem já teve transtorno alimentar como eu já tive 2, né? Anorexia e compulsão alimentar.
Não ter sensação de culpa ao comer é uma das melhores sensações da vida. E eu lembrava muito disso, nossa, quando eu tirei essas fotos foi quando eu comecei. Hoje, isso é natural para mim, não ter sensação de culpa. Mas naquela época foi a transição. É quando você diz, nossa, uhul! Sabe? Uhul, consegui! E aí você tende a querer ficar naquele lugar. Só que aquele lugar, existia vários campos negativos naquele momento também. E foi um momento bem desgastante da minha vida. Então, assim, eu percebi que se eu não desapegasse, eu ia acabar voltando para momentos desgastantes da minha vida. Então, entenda, você pode, se você olhar fotos, se você lembrar de datas comemorativas, lembre que você pode ter essa sensação, mas ainda melhor do que aquela que você vivenciou. Então, desapegue dessas fotos também. Tá? Então, nós vamos desapegar. Pode guardar uma outra para lembrança, porque talvez seja uma das únicas lembranças, né? A gente tá dizendo que vai doar as roupas. A gente tá dizendo que vai apagar a foto. Então, a gente vai apagar algumas dessas fotos, vai deixar uma que outra, tá? Simplesmente para você, porque deixar algumas, porque você vai, quando você olha aquilo, transborda uma sensação positiva. E ela também vai ser importante para o nosso processo de emagrecimento. Tá? Então, deixa eu ler aqui o que a Dea tinha colocado aqui, que ela tinha me respondido sobre... ela passou para efeito sanfona, então eu tinha pedido para a moça que tinha escrito aqui que ela queria reduzir 14 quilos, sobre se ela tinha passado para efeito sanfona. Então, ela passou, tá? Ela foi subindo e descendo, enfim. Olha o que ela botou aqui, ó. Olha só. Desde que eu cheguei no 62, né? Por questões emocionais e de sabotagem, voltei a engordar. Você tá vendo como faz sentido o que eu tô falando aqui? Você tá vendo como faz sentido o que eu tô falando aqui? Que o seu inconsciente te manda de volta para aquele lugar? Olha só, eu emagreci, eu estava com 60, saí do 84 e fui para os 62 quilos. Aqui nos 62 quilos, a minha vida mudou, eu comecei a ter problemas emocionais. Ah, lá no 84, tu não tinha esses problemas, então vamos voltar para 84. Aqui num comentário, a gente já viu que eu tô falando é realidade. Isso faz a gente voltar assim. Então, hoje, nosso aquecimento por desapego. Sabe que muitas vezes a gente vai ter feriadão agora antes do desafio, né, gente? Vai ter um feriadão aí bem grande, vai ter muita gente que vai aproveitar esse feriadão. E se fosse um desafio só de alimentação, só de fitness aqui, o que as mulheres iam falar? Ah, Marina, agora esse feriadão vai ser a minha despedida. Quem já fez muita despedida antes da dieta? Agora vai ser minha despedida, agora eu vou comer tudo que eu puder e depois acabou. Não, você não precisa se despedir da comida. Você vai aprender a conviver, você vai desapegar. Tá? Então, o desapego que a gente está falando aqui das roupas, das situações, das memórias com as fotos, não é que agora eu não vou olhar mais aquelas fotos. Não, eu vou olhar, mas eu vou olhar me lembrando. Nossa, realmente foi uma sensação boa, mas eu ficaria muito melhor, minha sensação hoje ficaria muito melhor se eu tivesse tudo isso que eu tive nesse dia e ainda estivesse mais magra e ainda tivesse me libertado da gordura. Nossa, a sensação vai ser ainda maior. Então, vamos para esse lugar? Vamos. As questões emocionais, gente, elas vão acontecer em qualquer período da nossa vida. Os desafios, perda de entes queridos, eles podem acontecer quando a gente está acima do peso, quando a gente está abaixo do peso, quando a gente está morena do sol, quando a gente está no inverno branca, tá? Não tem a ver com o peso que você estava vivenciando. Então, hoje nós vamos dizer isso para o nosso cérebro. Hoje nós vamos falar para ele que a comida, o prazer da comida, o prazer das situações que a gente viveu não estava no nosso corpo. Não estava naquela aparência física.
Ele estava no nosso bem-estar interno. Tá? Então, não associe mais a sua felicidade, os seus momentos positivos à gordura. A gente faz essas associações meio sem querer, inclusive. Você quer ver uma coisa? Ah, você vai lá e vê uma moça mais magra, tá? Vamos supor que ela... Que nem a Dé que emagrecer 14 quilos. Ela vê uma moça com o corpo como ela ficaria com 14 quilos. Olha só, essa moça tem o corpo parecido com o meu. Eu acho que se eu emagrecer 14 quilos, vai ficar mais ou menos que nem ela. Parecida com ela. E aí a moça passa e você vê que ela não come nas quantidades que você come. Talvez ela coma, mas não, ela tá lá, você tá comendo um monte, sabe? Você tá no seu dia do exagero e a moça tá ali comendo normal. Você diz, ela tá com o corpo de 14 quilos a menos. Mas eu tô tendo prazer em comer aqui minha massa, eu tô tendo prazer em comer minhas coisas, meus exageros. Gente, você não precisa deixar desses dias, você não precisa deixar desses prazeres. Até hoje eu vou em rodízio de pizza. Eu não deixo disso. Não, isso não é mais tão importante pra gente, só isso. Essas comidas, elas vão começar a diminuir o grau de importância na sua vida. Elas não vão mais ser o prazer da sua vida, porque você vai aprender que todos aqueles momentos felizes que você teve, você estava acima do peso, era a sua sensação interna. Era o seu bem-estar por dentro. Era um momento de leveza, era um momento de felicidade, era um momentos bons. Tá? Então tá dentro de você. Não associe ao seu peso externo. E tente começar a fazer esse desapego quando você vê pessoas mais magras, tá? Ou pessoas mais gordinhas, que você vai dizer assim, mas aqui tá, a gente é feliz. Gente, magro e acima do peso, tá? Vai ter feliz e vai ter triste. Porque, de novo, são as situações que a gente vive e como a gente orienta a nossa mente nesse processo. Tá bom? Então, a gente vai desapegar. Então, agora o nosso compromisso é desapegar dessas situações que a gente estava acima do peso. Então, a gente vai ver as fotos. Eu estava acima do peso, beleza? Foi maravilhoso esse dia. Obrigada por você mesmo, sabe? Olha para você e diz obrigada por você ter feito isso. Agora vai ser ainda melhor, porque a gente vai ter memórias assim, com peso melhor. A gente vai ter memórias assim, com o corpo mais enxutinho, com a cintura mais fininha. Como o pessoal fala, né? A gente não deixa de ter problema, mas que bom a gente resolver problema com um número menor da calça, vocês não acham? O que vocês acham? Não é melhor resolver problema com um número menor da calça? Você já vai ter uma energia a mais para resolver os problemas. Vai ter uma energia a mais, porque você já vai estar com outro grau de... A nossa segunda atividade vai ser pegar fotos do celular e vídeos, tá? Então, você vai pegar... já vai fazer uma sessão de desapego, nem precisa ter a ver com o seu peso. Faz a sessão de desapego de coisas que você vê lá que não tem mais por que estar lá, e exclui as suas fotos e os seus vídeos. Porque a gente, quando a gente é muito apegada, e isso eu tô falando porque eu percebi comigo, tá? A gente segura tudo que a gente pode, tá? A gente segura todas as fotos de momentos felizes, a gente segura tudo. Ai, nossa, mas isso aqui... E aí a gente fica assim, mas isso aqui eu vou precisar. Não, você agora vai vivenciar momentos novos. E, gente, por que o desapego? Por que excluir fotos que não precisa mais? Por que deixar menos memórias desses momentos, né? Deixe ali, faça talvez até um álbumzinho, alguma coisa assim no seu celular. Por quê? Porque a gente só consegue ir para um ciclo novo quando a gente resolve o ciclo que ficou. A gente só consegue dar um passo, só se abre uma porta para a gente quando a gente fechou a outra. Se a gente deixar todas as portas abertas, imagina uma casa com 3 portas que dá para a rua. Você deixa todas as portas abertas e sai. A chance de alguém invadir o seu espaço é grande, não é?
a chance de alguém invadir a sua casa é grande. Então é isso. A gordura invade portas que não são fechadas. Pessoas que estão apegadas ao passado. Pessoas que estão apegadas aos momentos onde estavam acima do peso. Então, o nosso primeiro momento é de desapego. Então, vamos fazer isso com as fotos, fazer isso com o seu guarda-roupa, ou fazer uma organização na sua casa. Às vezes você vê que tem coisas assim na sua cozinha que você não está usando mais. Vai lá, gente. Separa o que é para ir para o lixo, bota no lixo, o que é para doar, você doa. Tá? Porque esse desapego, ele vai começar a abrir portas para você novas. A gente vai estar abrindo, sim. Estou abrindo uma porta nova, mas fechei aquela de antes. E fechar não é esquecer. Fechar não é esquecer o que você viveu até aqui. Imaginando que aqui atrás de mim tem uma porta. Eu vou fechar essa porta, mas eu não vou esquecer. Porque até ali, toda a bagagem de vida que eu tenho foi importante. Inclusive, com esse aprendizado, eu vou saber o que fazer para emagrecer. Porque eu já sei o que eu fiz para engordar. Então, agora eu sei o que fazer para emagrecer. Tá bom? Então, desapegar. A nossa questão hoje é desapegar da gordura. É a gente olhar para o nosso corpo, agradecer por que a gente está aqui, não ficar se julgando, tá? Não ficar assim, porque tá acima do peso. Olha no espelho. Quantas vezes a gente vai comprar uma roupa nova, a gente estava falando de roupa, e aí você, ao invés de olhar o que você gosta na roupa, nossa, essa roupa me deixa mais bonita, me deixa cinturada, você começa a ver, não, eu preciso reduzir o quadril, eu preciso melhorar o meu braço, eu preciso... Você já viu que isso acontece com você às vezes? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agradecer pelo corpo que a gente tem hoje, porque é esse corpo que vai nos levar para o corpo mais magro. A gente vai se despedindo aos poucos. Então, hoje a gente vai fazer uma despedida que é simplesmente um desapego. Mas eu não vou ver mais esse corpo. Você vai ver, porque o corpo é seu. Você só vai moldar. Você só vai moldar esse corpo. Você vai começar a fazer a sua modificação. Combinado? Então, essa é o nosso combinado de hoje, tá? Desapegar, agradecer ao nosso corpo, olhar para frente do espelho e agradecer. Você me trouxe até aqui, eu aprendi com você, e os aprendizados, inclusive, que me trouxeram as consequências do aumento de peso, que me trazem pouca autoestima, eles vão me servir para mim fazer o caminho contrário e voltar para onde eu estive. E voltar para onde eu estive com a mente que eu tenho hoje. E você acaba querendo voltar no tempo. Quando eu tinha meus 62 quilos. Como a minha perna estava menor. Não, você vai voltar para novos 62 quilos. Aqueles 62 quilos que você teve, você não vai mais ter. Você vai ter novos 62 quilos ou 61.900. Novos. Porque aqui a sua jornada dentro do desafio vai ser totalmente diferente, isso eu posso te garantir. Não vai ser uma jornada normal de dietas que você sempre fez. Vai ser uma jornada nova e você já está vendo só por essa live. Então, a gente vai fazer isso. Que saudade dos meus 15 anos, que eu tinha a barriga chapada. Não. Gente, você já pensou a gente fazer essa regressão? Hoje eu tenho 38 anos. Imagina eu pensando lá que quando eu tinha 15 anos, minha barriga era mais lisinha. Imagina, como eu queria voltar. Gente, 15 anos. Eu era uma menina de 15 anos. Eu não quero mais morar na Marina que tinha 15 anos. Eu quero morar na Marina com 38 anos, com 60 quilos. Mas quando eu tinha 15 anos, eu tinha 57. Eu posso ter 57 hoje se eu quiser. Com muito mais prazer. Esse é o nosso X da questão hoje. Não queira voltar para os seus 60 quilos do passado, não queira voltar para os seus 15 anos, não queira voltar para quando você começou o namoro, não queira voltar para antes do casamento.
queira ser a pessoa de hoje que sabe organizar isso tudo. Tá? Para nós começarmos o ciclo, isso vai ser necessário. Desapegue das fotos que estão excessivas no celular, que não tem mais necessidade, que só estão pegando a bateria e a memória do seu celular. Desapegue lá das roupas que você viu hoje. Sai da live e já desapega. Já organiza. E outra coisa que eu tenho que falar com vocês. Se você já está inscrita no desafio, maravilha. Se você não está inscrita ainda no desafio, você entra agora no link da minha bio, tá? E inicia o seu desafio. Por quê? Como eu falei hoje lá no grupo das meninas, quem tem atitude logo, quem olha o anúncio do desafio, quem olha o que eu falei lá no vídeo do desafio e vai lá e pam, eu vou me inscrever, tá fazendo uma coisa com o seu cérebro, está dizendo, parei de procrastinar, para mim chega, agora é a minha mudança. Quando você faz isso com o seu cérebro, você já está orientando o seu cérebro, você não vai mais aceitar, você está tendo atitude, você parou de procrastinar. Então, ó, é isso aí, você está tendo um passo a mais do que a maioria. E isso tá você está aqui nessa live dando um passo a mais do que a maioria que está inscrita lá, isso te leva para um outro patamar. Isso te engrandece. E nem é pelo meu reconhecimento que eu estou te dando, é porque você está fazendo isso dentro de você. Você está orientando o seu cérebro, não está deixando mais ele ser o seu guia. Você entendeu que você é a dona da casa. Você é a dona da casa. Escutei esses dias um livro e faz todo sentido. Você não é um corpo com uma mente, você é uma mente que guia esse corpo. Sabe? Então, é você, esse negócio da sabotagem é quando você acha que o seu corpo é mais do que a sua mente. E a sua mente, você orienta ela por inteira. Tá bom? Então, você já está fazendo diferente. Segunda coisa, compartilha a live com a sua amiga. O ambiente, gente, faz toda a diferença. E olha só, por mais que tenha, a gente vai descobrir aqui no desafio que tem pessoas que a gente precisa muitas vezes se afastar, a gente vai descobrir que a gente tem também pessoas muito verdadeiras perto da gente. A gente vai descobrir que tem pessoas que somam muito com a gente. E eu fiz uma brincadeira esses dias. Você vai descobrir quem é sua amiga quando você emagrecer, ficar com a barriga bonita e ela te dar parabéns. Porque as que não são verdadeiras ficam só olhando, só observando, mas não falam nada. Não falam nada. Você vai descobrir isso agora quando você receber os parabéns. E aí eu vou te dizer, o ambiente, as amigas que você sente que são verdadeiras, as pessoas que estão junto com você, compartilha. Porque elas, estando no desafio junto, elas pede para elas me seguirem, compartilha meu perfil lá com elas. Porque elas estando junto com você, elas entendendo o que eu falo, vocês vão ter conversa. Uma das coisas que faz as pessoas engordar de novo é que, às vezes, todas as pessoas da família gostam de comer demais, exageram, acham que isso é normal, né? E aí, o que elas fazem? Quando vai falar assim, ai, nossa, quando eu emagreci eu me senti tão bem, minha autoestima, os outros não vão entender, porque eles não estão vivenciando aquele processo, sabe? Eles vão dizer, nossa, que legal, que bom que você tá melhor, mas, tipo assim, pra eles é que não muda nada, porque eles não estão vivenciando o teu espaço, eles não estão vivenciando o teu... Quero pedir para você encontrar na sua casa um cadeado com uma chave, tá? Pode ser um cadeado velho, pode ser uma coisa que você não usa mais tanto, ou aqueles cadeados de mala pequenininho, sabe? Que a gente vai viajar e a gente coloca aquele cadeadinho ali. Pode ser uma coisa pequena, eu quero um cadeado com uma chave. E você vai publicar nos seus stories. Pode ser mais perto do dia do desafio, pode ser hoje, tá? Aqui na live, você pode tirar um print aqui da live e já botar nos seus stories e colocar assim, ó. Eu vou destravar, né? Vou destravar do efeito sanfona. Nas próximas lives eu vou trazer o meu cadeado e nós vamos fazer juntas. Então, eu sei que quem tiver aqui com cadeadinho, quem botar no comentário um cadeadinho aberto, é porque já está pronta para destravar. Já está pronta para encerrar o ciclo do efeito sanfona. Já botei meu cadeadinho aberto aí, tá?
Meu cadeadinho tá aí. Tá pronta. Tá o destrave, sabe? Virou a chave, abriu o cadeado e destravou, desbloqueou daquele peso que não te leva mais ao lugar que você precisa. Fechado? Nossas combinações, nossos